É porque é o final do conteúdo, aí vem esse exercício. Bom, na segunda-feira, nós encerramos a aula. Eu pedi para vocês anotarem como que aconteciam as correntes quentes e as correntes frias. Eu preciso saber se vocês tiveram alguma dúvida. Não. Então, eu vou explicar para vocês agora como que elas acontecem. Vocês estão conseguindo enxergar o mapa? Vocês estão conseguindo enxergar o mapa aqui embaixo? Deixa eu aumentar. Sim. Tá. Ah, não, já achei a página. Então, qual a diferença dessas correntes quentes e dessas correntes frias? Por que elas influenciam na formação do clima? Vou dar um exemplo bem fácil para vocês. As correntes frias, pessoal, elas são correntes mais profundas. Mas, como vocês podem ver aqui na legenda, ó, deixa eu mostrar aqui, ó. Vocês podem ver que as correntes, estão vendo aqui, ó, de água fria são as mais próximas do vermelho. As correntes frias amarelas, tá vendo, né? Laranja, assim. E as correntes quentes, elas são de cor rosa. Como que isso influencia no território, no clima continental? Isso influencia da seguinte forma. As correntes frias, pessoal, não deixam acontecer evaporação. Automaticamente, por não acontecer essa evaporação, próximo a alguns litorais, nós temos, por exemplo, a formação de alguns desertos. Então, por exemplo, vou dar um exemplo para vocês aqui no mapa. Ó. Olha aqui, ó. Vocês estão vendo onde eu estou passando aqui o cursor do meu mouse? Não, espera aí. Aqui, ó, tá vendo? Mexendo aqui? Oh. Essa corrente que passa por aqui é a chamada corrente de Benguela. Essa corrente marítima de Benguela, ela é uma corrente fria. Tanto é verdade que essa corrente fria, ela faz com que não ocorram chuvas nesse território aqui do continente africano. E aí, o que acontece no continente? Por não ter chuva há milhares de anos, se formou um deserto. Tanto é verdade que o deserto aí é chamado de deserto do Kalahari. Ok? O quê? Qual é o nome do deserto? Kalahari. Meu Deus do céu, BR. Tá? Então, as correntes frias, como vocês devem ter percebido quando vocês anotaram, elas são responsáveis pelo aparecimento de alguns desertos no planeta. Outra, olha aqui, ó, a corrente de Humboldt, aqui na parte oeste da América, estão vendo? A corrente de Humboldt faz a mesma coisa que a corrente de Benguela na África, só que a corrente de Humboldt faz aqui no Chile. Então, é verdade que no Chile nós temos o deserto do Atacama. Uhum. Tá certo? Então, as correntes frias, elas estão dentro d'água. Você lembra do filme Procurando Nemo? Sim. Lembra quando o pai do Nemo entra numa corrente chamada corrente de Sydney? Lembro. Que aí ele não precisou ir nadando, porque é como se fossem rios dentro do oceano. Existe de verdade. Esses canais, Juan, que você viu, por exemplo, o pai do Nemo entrando para sair lá dos Estados Unidos para ir até a Austrália, são essas correntes marítimas aí. Peraí. O pai do Nemo saiu do lugar onde ele estava para ir para a Austrália? Uhum. No filme? Sim. Caraca, eu não sabia. Sydney fica na Austrália, ué. Quando ele vai até Sydney é a Austrália. Eu não sabia. Eu pensei... Você pensou que ele tivesse ido para onde? Sei lá. Estados Unidos? Não. Eles já estão nos Estados Unidos, né? Sim. Vamos lá, então? Eu vou para outra cidade dos Estados Unidos. Ah, tá. Outra cidade dos Estados Unidos. Bom, vocês entenderam como que acontece a corrente quente e a corrente fria, então? Sim. Então anotem isso daí, por favor. Peguem um caderno de geografia. Vou repetir. Pode falar. Então escrevam assim, por favor. As correntes quentes. Lembrando que a gente está falando sobre fatores climáticos, hein, gente? Uhum. As correntes quentes. As correntes.
Você- Pode continuar. Não, peraí, pula. Pode. As correntes marítimas quentes são Peraí, aqui eu botei responsáveis. só correntes quentes. Eu só botei correntes quentes. Deixa eu botar correntes marítimas. As correntes. Pode continuar. Peraí, mar. Correm. Peraí, que tem alguém falando um bate-papo aqui. Deixa eu ver quem é. Nossa, meu computador tá muito devagar. Oi? Meu computador tá muito devagar. Deixa eu ver. Alguém tá me escutando? Não, Thaís, não tô te escutando. Eu tô te escutando. Você tá escutando a Thaís? Não, você. Ah, tá. Não, a Thaís tá perguntando se a gente tá escutando ela. Não, não tô não. Então vamos lá. As correntes marítimas quentes surgem nas regiões equatoriais. Peraí, surgem. Surgem. Surgem nas regiões equatoriais. Surgem. Lembrando que vocês já anotaram isso semana passada, hein, gente? Eu só tô dando um resumo, tá? Equatoriais. E levam para o continente Levam para o continente. calor e umidade. Pode continuar. Agora as correntes frias. Professor, Oi. alguém desligou meu áudio e minha câmera. Não, Professor, não tem como, não. surgem Das zonas equatoriais e levam para o continente calor e umidade. das zonas Equatoriais equatoriais e levam para o continente calor e umidade. elevam No continente levam o calor. para o continente calor e umidade. E agora as correntes marítimas frias? Agora as frias vocês colocam assim. Para o continente elevam. Aí nas correntes frias vocês escrevam assim, por favor. Peraí, Oi? Formam-se. Professor, eu não tô conseguindo te ouvir. Oi? Todo mundo fica falando em volta, eu não tô conseguindo te ouvir. Então qual parte você não ouviu? Tudo. Não, só comecei as correntes frias agora. Tá. Então vamos lá, turma. Escreveram correntes frias? É porque quando o Juan tá escrevendo, ele fala o que ele tá escrevendo. O Juan já acabou, Juan? eu tô perguntando que eu não copiei. Então qual parte você acabou? Hein? Eu? É. Eu copiei. Eu elevo para o Para o continente. Vocês estão lá no nunca. Calor e umidade. Só isso. Bom, turma. Agora eu quero que vocês coloquem correntes frias e escrevam assim, por favor. Posso falar? Então, Pode. Então coloquem assim. Peraí, deixa eu botar o tópico. Correntes. Nossa, tá falando, tá... Cara, eu vou dar no Juan. Então vamos lá. Se formam nos polos. Pode falar. Se formam nos polos. Hã? Se formam nos polos. Nos polos. Vão em direção às zonas equatoriais. Quê? Vão Seu microfone tá bugando. vão em direção às zonas equatoriais. Bom. Em direção
são as zonas Continua falando, professor. As ondas equatoriais. Não deixando acontecer a evaporação. Não deixando acontecer a evaporação. Pode continuar. Vírgula. Influenciando diretamente na formação de desertos. Formação de desertos? Isso, influenciando diretamente na formação de desertos. Ponto final. Peraí, na formação de Desertos. O que mais? Só isso. Lembrando, turma, que isso vocês, grande parte disso, para quem fez o que eu pedi, na segunda-feira, eu pedi para vocês anotarem essas duas partes aqui que eu estou selecionando. Eu deixei selecionado e pedi para vocês copiarem. E o que eu fiz agora foi só um resumo do que está ali. Então, isso é muito importante. Agora, eu vou falar sobre as massas de ar, que é um outro fator também importante na formação do clima. Como que as massas de ar influenciam na formação do clima? É bem óbvio, né? Por exemplo, as massas de ar com pouca umidade, elas vão fazer o quê? Elas vão influenciar em quê? Na não formação de nuvem. Então, presta atenção. As massas de ar são grandes porções de ar da atmosfera que se movimentam e apresentam condições de umidade, temperatura, pressão da área onde se formam. Então, por exemplo, a massa de ar que se forma no meio do continente, ela é por exemplo, aqui no meio do continente aqui da América do Sul, ela vai ser tropical, porque está na zona tropical. Mas lá no meio do continente, ela vai ser seca. Então, ela vai ser tropical, quente e seca. Exatamente. Agora, se ela se forma no mesmo trópico, só que no oceano, ela vai ser quente e úmida. Então, Ô, professor, Oi, fala. só uma pergunta. Existe os nomes desses negócios aí. Seca, é árida, né? Então, isso quando a gente está falando do continente, né? O árido não é só a falta de água, não. Tem outras coisinhas. Não faz essa confusão, não. Tá? Então, olha só. É importante que vocês pensem que as massas de ar, elas sofrem total influência do local onde elas se formam. Então, se elas se formam, por exemplo, na região polar, ela vai ser uma massa de ar fria e seca. Se ela se forma na zona equatorial, no continente, ela vai ser quente e seca. Se ela se forma na zona equatorial, mas no oceano, ela vai ser quente e úmida. Então, sempre pensem que onde tiver água, preste bem atenção nisso, hein? Onde tiver água e for calor, a massa de ar vai ser quente e úmida. Então, o que acontece? Olha só. Ô, professor, Oi. agora eu entendi porque se a gente ficar, tomando banho por muito tempo, só não fica enrugada por causa da umidade, né? Exatamente. Isso aí. Que legal. Porque o nosso corpo, ele já tem uma grande quantidade de água. Então, quando você fica muito tempo debaixo do chuveiro ou dentro da banheira, o seu corpo fica com um pouquinho mais de água do que já é o necessário. E aí fica enrugado. Então, professor, eu também aprendi um dia que essas rugas, elas não servem para atrapalhar no banho. Como você fica muito molhado, elas tentam a segurar coisas como negócio, porque essas rugas permitem que a água não atrapalhe a escorregar. Não sabia disso. Depois eu vou dar uma pesquisada. Bom, turma, vamos continuar. À medida que essas massas de ar elas vão se deslocando, por exemplo, dos polos em direção à linha do Equador, elas vão mudando essas condições. Por exemplo,
agora a gente está no outono, né? Dia 21, 22 de junho agora, vai começar o inverno. E Então, falando em junho, hoje é 3, né? De junho. sim, Dia 16 é meu aniversário. tem bolo aí? Vou fazer. Eu A vou mamãe aí. vai fazer uma broa pra mim. Vamos lá, continuando. Uma Então, broinha. o que acontece? Essas massas de ar, quando elas vão saindo do seu ponto de origem, elas vão pegando as características do lugar que elas estão passando. Então, por exemplo, ó, aqui está falando que são 3 tipos distintos de massas de ar. Tem a Vai dar massa, uns... tem a massa de ar equatorial, tem a massa de ar tropical e tem a polar. Então, turma, eu quero que vocês prestem atenção nisso e que vocês anotem isso daqui, ó. Ó, Não tá aparecendo. as massas de ar, anotem aí, ó. As massas de ar, elas que são 3 tipos distintos e se diferem conforme a latitude. As massas de ar em 3. Tá aí, João Guilherme, estão me ouvindo? Professor, Mário, tá me ouvindo? eu tô. Beleza. Então, turma, enquanto vocês vão anotando isso daí, eu vou falando com vocês. Peraí, que acho que a Thaís está falando no chat aqui, peraí. Ah, tá, a Thaís tá me Por ouvindo. favor, não tem esse negócio marcado em azul porque eu tô copiando. Tá. É, Isso que eu estou pedindo para vocês anotarem é só para reforçar a explicação que eu dei. Porque as massas de ar, como eu estava falando com vocês, as que se formam no continente, elas são consideradas secas. Eu não sei onde que é isso aqui, mas eu consigo escrever. Ai, meu Deus. Que isso? eu não sei. Gente, É o João, gente, Rafael. como é que saiu isso? O meu tá desligado. Quem E tava vendo? O periquito do late. Alguém Bom. tava vendo o vídeo, professor. Vendo o quê? Alguém tava vendo o vídeo. É. Então vamos lá, olha só. Então essas massas de ar, elas sempre vão receber elas sempre vão ter a característica do local de formação dela. Com o passar do tempo, quando essas massas de ar forem se movimentando, elas vão recebendo outras características. Então, como eu já falei com vocês, se elas se formam no continente, olha aqui, ó. Se elas se formam no continente, em áreas continentais, por exemplo, elas vão ser secas. Se elas se formarem no oceano, elas vão ser úmidas. O único lugar, preste atenção, o único lugar do planeta em que uma massa de ar se forma no continente e ela não vai ser seca, vai ser na floresta amazônica. Então, em cima da floresta amazônica, a massa de ar que se forma lá, que é uma massa, preste atenção, a massa de ar equatorial continental, ela vai ser considerada úmida, ok? Ô, professor, tem uma dúvida. Vocês entenderam o que eu falei? Sim. Professor, Oi. tá Oi. todo mundo falando muito rápido de mim. Tá o quê? Eu acho que a minha internet tá atrasada. Todo mundo falando muito rápido pra mim. Às vezes fica travado. Fala, Juan. Às vezes fica travado e fica rápido. Tá muito estranho, tá muito estranho. Tá muito estranho. Fala. Professor, onde tem mais floresta? Lá no... lá na África, onde tipo, tem um lugar onde tem vários bichos. Ou aqui na Amazônia, lá na Amazônia. A Amazônia, não só brasileira, mas a Amazônia em geral, ela é a maior floresta equatorial do mundo. No continente africano, tem também uma parte da floresta equatorial, mas ela se encontra apenas no Congo, é onde tem os gorilas. Mas a maior do mundo é a Amazônica, a floresta amazônica, tá? Tá. Bom,
Professor, eu quero que vocês façam uma observação nas massas de ar. Coloquem aí, OBS. Escrevam assim. lá. Tem um negócio aí passando na rua. Tá, escrevam assim. A única massa de ar continental. A única massa de ar continental. Quê? Continental. Ah, Com características úmidas. úmidas ou únicas? Úmidas, de umidade. Com características úmidas. É a que se forma em cima da floresta amazônica. É a que se forma em cima da floresta amazônica. Professor, Professor, Oi, O Google falou professor. falou. eu vou professor. Continua. Sério, você me ouvindo? Fala, Juan. Você sabia que tem um rio que ele é tão grande lá no Amazonas que ele se chama coração do mundo, de tão grande que ele é. Ele tem formato de coração. Um rio? Um rio? Aham, ele tem o nome de coração do mundo. Ele é Nunca grande vi isso, não. e ele tem o formato de coração. Quase parece um Na coração. floresta amazônica. Professor, não tô ouvindo vocês direito. Quem tá falando, Mário? É, Mário? Ué, Mário, mas tá, pra gente Tô tá, aqui. pra gente tá normal. Será que é a sua internet? Mas tá tudo. Pra Não mim, sei, tá tudo eu não tô normal. conseguindo. Pra todo mundo tá de normal. jeito nenhum. Vocês estão Ô, falando super professor baixo. Mário. Ô, Mário, Mário, Oi. deixa eu te falar. Oi. Pode falar, Juan. o seu som, eu acho que ele tá conseguindo ouvir a gente. Só que eu acho que tá muito baixo porque tem uma opção de, tipo, meio com o Não, tá microfone. normal. Não, Eu ele tá já falando que tá passando rápido. Ô, Mário, se você não estiver conseguindo ouvir direito por causa da sua internet, eu tô gravando e depois você assiste. Tá? Não tem problema, não. Tá. Bom, Barulho. vamos continuar. professor, você tá me ouvindo? Bom, eu não sei quem falou agora, mas tô. Vamos lá, vamos continuar. Dentre os fatores climáticos ainda, pessoal, além da que eu já falei com vocês, tem também a maritimidade e a continentalidade. O que é a maritimidade e o que é a continentalidade? É muito importante vocês entenderem isso. A maritimidade, pessoal, eu vou ler aqui e depois eu explico, tá? Correspondem às áreas influenciadas pela proximidade com grandes massas líquidas, no caso, os oceanos e os mares. Enquanto que a continentalidade corresponde às áreas continentais, ou seja, áreas com lugares mais distantes da água, tá? de grandes massas de água. E elas sofrem influência de aquecimento e resfriamento na superfície. O que vocês têm que saber? Preste atenção. Olha aqui, no deserto, é como se fosse a área de continente, e aqui uma cidade litorânea, como se fosse a maritimidade. Então, o que acontece? Vocês têm que saber que a Terra, ela, no caso a areia principalmente, ela absorve calor muito rápido, mas ela perde calor muito rápido também. Então, o que acontece? No continente, ou seja, em terra firme onde a gente vive, quanto menos vegetação tiver o solo e mais próximo da areia for aquele solo, ele recebe, a partir do momento que o sol começa a aparecer, ele esquenta a areia muito rápido. Só que assim que o sol se põe, o calor se perde muito rápido também. Então, no deserto, pessoal, durante o dia, o calor é muito alto.
chegando a 40, 45 graus de temperatura, graus Celsius, por causa do sol que aquece a areia muito rápido. Só que à noite, quando o sol se põe, essa areia também perde o calor muito rápido. Tanto é verdade que na praia, quando alguém de vocês já foi à praia? Sim ou não? Turma? Sim, eu fui já. Então, alguma vez que vocês já foram à praia, vocês já devem ter percebido isso. A areia... Tá bom, para de ficar repetindo isso daí. Quem tá com a voz do Google, por favor. Oi, professor. Oi. Sou eu não, tá? Eu já, toda vez que eu fui na praia, começou a chover no final. Mas, ó, Que falta de sorte, hein, Juan? Então, o que que acontece, gente? A areia, ela perde o calor muito rápido. Eu dei o exemplo, que eu não sei se vocês já foram à praia, pelo seguinte. Quando a gente chega com o sol, a areia está pelando, a gente não consegue nem pisar descalço, tem que pisar de chinelo. Quando começa a aparecer alguma sombra na areia, porque o sol está se pondo, a areia fica gelada rapidinho. É verdade. Isso acontece no deserto, só que em maior dimensão, em maior quantidade. Isso é o efeito de continentalidade, pessoal. O continente, ele absorve o calor muito rápido e perde calor muito rápido. Isso é o efeito de continentalidade. Já no efeito de maritimidade, que é essa segunda aqui, ó, que é da cidade litorânea, vocês estão conseguindo enxergar? Na cidade litorânea, o que que acontece? O efeito de maritimidade, ele é o contrário de continentalidade. Então, a maritimidade, a água no caso, ela fica recebendo o calor do sol o dia todo, e não perde esse calor. Ela não libera esse calor durante todo o dia. Então, a água absorve o calor do sol durante todo o dia. Vai absorvendo. Quando o sol começa a se pôr, ou seja, aqui na parte direita, quando o sol se põe, o que que a água faz? A água começa a liberar o calor durante a noite. Então, todas as cidades litorâneas, pessoal, elas sofrem com calor tanto durante o dia, por causa do sol, quanto durante a noite, que é quando o mar começa a liberar esse calor novamente. E aí, qual a importância do efeito de maritimidade e qual a importância do efeito de continentalidade? O efeito de maritimidade é importante porque à noite leva calor para o continente. E o efeito de maritimidade. E o efeito de continentalidade é que a variação de temperatura ela é muito grande, porque durante o dia fica com temperaturas altíssimas igual ao deserto e fica com temperaturas abaixo de zero, para vocês terem uma ideia. Então, se um dia vocês se perderem no meio do deserto, ou vocês podem morrer de calor durante o dia, ou vocês podem morrer de frio durante a noite. Vocês me entenderam? Vocês me entenderam? Ok, agora eu entendi. ô, professor, eu falar uma coisa pra você? Fala. Tá no Google, mano. Fala. Uma curiosidade, professor, é que você sabia que o deserto ele não tem nada de água, certo? Certo, muito pouco. Na verdade, lá no subsolo dele, bem embaixo, tem Tem. bastante água. Por isso que o cacto consegue sobreviver. Ele suga a água lá no fundo e Exatamente. joga pra ele. Exatamente. Então, pessoal, no efeito de maritimidade, eu preciso saber se vocês entenderam. Eu entendi. Eu quero que vocês escrevam o seguinte, que no efeito de continentalidade, que está aqui, ó, vocês escrevam assim, ó, a variação de temperatura é muito grande. Escrevam assim. A variação de temperatura é muito grande. O nome dessa variação é amplitude térmica. Vamos rapidinho, vamos que tá acabando a aula. Como que se escreve amplitude térmica? Do jeitinho que fala mesmo. A-M-P-L-I. Depois de amplitude térmica, o quê? Só isso. Professor, repete pra mim rapidinho. É para vocês escreverem no efeito de continentalidade que a variação... Escuta. Que a variação de temperatura é muito grande. Só isso. E aí eu expliquei para vocês
que essa variação de temperatura recebe o nome de amplitude térmica. É muito grande. Muito grande. A variação de temperatura é muito grande. Aí você coloca entre parênteses amplitude térmica. Essa amplitude térmica, pessoal, é um nome dado a essa variação. A amplitude térmica é a diferença entre a temperatura máxima e a temperatura mínima do dia. Ok? Turma? Gosto de escrever. Então escreve assim, ó. Depois da amplitude térmica, coloquem assim, ó. É a diferença entre a temperatura máxima e a temperatura mínima. Diferença Entre a temperatura máxima e a temperatura mínima. Foi? foi. Bom, turma, eu preciso saber se vocês têm alguma dúvida. Tem? Turma? Não. Não. Essa voz é muito engraçada. Deve ser alguém que está com problema no microfone, aí fica fazendo isso. É o Mário. Então, olha só. Eu quero que vocês me escutem. Vocês entenderam que a amplitude térmica é essa diferença de temperatura entre a máxima e a mínima, correto? Correto. É óbvio que a temperatura máxima de um dia, ela vai aparecer ali em torno de meio-dia até 2 horas da tarde. Esse é o pico de temperatura do dia, ou seja, é o máximo. E a temperatura mais baixa do dia, ela fica em torno de 10 horas da noite até 2 horas da manhã. Esse é o horário mais frio do dia. Deu para entender? Sim. Beleza. Bom, outra coisa que eu quero que vocês lembrem é que quanto mais próximo de áreas desérticas, ou seja, quanto mais distante, de áreas desérticas nem tanto, mas quanto mais distante do litoral, maior vai ser essa variação de temperatura. Isso por quê, turma? Porque quanto mais distante das grandes massas de água, mais variação de temperatura vai acontecer. Tanto é verdade que lá no Mato Grosso do Sul, a variação de temperatura é muito grande, porque está distante do oceano. São Paulo também. Enquanto que no Rio de Janeiro, essa variação de temperatura ela não acontece tanto. Se a temperatura começa com 28 graus de manhã, a tendência é que à noite chegue no mínimo de 20 graus, 19 graus. Já, por exemplo, lá no Mato Grosso, a temperatura durante o dia ela chega a 29, 30 graus, agora no outono, e à noite a temperatura chega a 13, 14 graus. Então a variação de temperatura é muito grande. Todo mundo entendeu o que eu expliquei? Sim. Entendi. Agora ficou mais fácil de saber. Alguém quer tirar alguma dúvida? O Google eu acho que é. Oi? O Google eu acho que quer. Quem não tem dúvida está dispensado, tá? Quem O tiver Google dúvida, falou não. quem tiver dúvida, eu tô aqui para tirar. Oi, Google. Tchau, gente. Quem não tiver dúvida está liberado. O Google vai falar tchau. Eu vou sair em